Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Saudade que eu estou dos irmãos. Bom ver vocês. É bom estar aqui, né? A gente tem comunhão com o corpo de Cristo, em todos os lugares que a gente vai, nas igrejas. Mas aqui é a nossa casa, amém? Então, quero compartilhar com você uma palavra nesta noite, para edificar a nossa fé. Essa palavra o Senhor falou comigo, ela, na quarta-feira, e eu comecei a anotar, e o Senhor disse algo assim: preparar o povo para permanecer na fé, mesmo quando as tempestades vierem. Amém? Então eu quero falar sobre isso com você nessa noite. Eu preciso que você agora tranquilize bem o seu coração, porque o Espírito Santo, ele vai entregar aqui nesta hora para você. Ele vai entregar para você a palavra da vitória, que é a palavra da fé. E a palavra do Senhor diz assim: eu criei e por isso eu falei. Então nós vamos sair daqui com uma postura diferente quando as tempestades vierem sobre as nossas vidas. Porque uma coisa é certa: as tempestades virão. As tempestades vêm. Porque o Senhor mesmo já disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que eu e você nós tivéssemos bom ânimo, que nós estivéssemos ali motivados pelo Espírito de Deus. Porque assim como Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Nós podemos vencer toda e qualquer adversidade que se levantar contra nós, porque Cristo está conosco. Cristo está com você. Cristo é com você. E é sobre isso que nós vamos falar. As tempestades, o que são elas? Vamos falar de uma maneira bem simplória, que uma tempestade é uma coisa que vem na sua vida e te tira o chão. Tira o seu chão. Tira o seu ponto de apoio, tira o seu equilíbrio, é uma coisa anormal. A tempestade, ela pode vir de várias maneiras. Por exemplo, um filho que se desvia do caminho do Senhor. A tempestade, ela pode vir por uma enfermidade. Você está bem e de repente descobre que tem uma enfermidade. Isso se torna uma tempestade na sua vida. A tempestade pode vir também quando nós perdemos um ente querido e nós não sabemos daí como prosseguir sem o nosso ente querido. As tempestades, elas podem aparecer na área financeira. Nós podemos sofrer aí algum tipo de dano financeiro. Sim, isso faz parte das tempestades, isso faz parte do curso desse mundo. Isso faz parte da vida que nós levamos aqui na terra. Nós não estamos livres disso. Mas diante das tempestades, tenha fé. Essa é a palavra do Senhor. Tenha fé diante de toda e qualquer tempestade. Agora, o ponto importante para eu te dizer aqui é que a tempestade, ela vai revelar para você, ela vai revelar para mim a medida da nossa fé. A tempestade, ela vai trazer à tona o que está dentro de mim e o que está dentro de você. A tempestade, ela é permitida pelo Senhor para que nós mesmos venhamos a ver como é que nós estamos, qual é o nível da nossa fé, e para que o Senhor também observe você, qual a sua reação diante das tempestades. Então elas vêm. Como eu e você vamos reagir? À medida da fé que nós temos. É por isso que em momentos de crise, muitas pessoas, elas se desesperam. Por quê? Porque uma fé ainda pequena está dentro dela e não é suficiente para que ela enfrente aquele momento difícil que ela está passando
posicionada em Deus, nas promessas de Deus, para que ela atravesse aquela circunstância e saia do outro lado. O que nós precisamos entender é que em cada adversidade da nossa vida, seja ela em que área for, sendo familiar, emocional, financeira, sendo na área da saúde, qualquer área da nossa vida, quando se levantar uma tempestade, o Senhor está conosco. Ela vai mostrar sim o tamanho da nossa fé. E o que é a fé? A fé é tudo que eu e você estamos construindo nesses dias. Nós estamos construindo algo pelo Espírito, pela palavra de Deus. Por que eu falo nós? Porque se você não permitir, Deus não vai construir nada em você. Então é um conjunto de coisas. É a palavra de Deus, é o Espírito de Deus, mas há uma atitude nossa em receber essa palavra e sermos edificados na nossa fé. A nossa fé, ela tem sido construída dia após dia, pela leitura da palavra, meditação da palavra. A nossa fé, ela tem sido construída todos os dias, pela prática da palavra. Porque não é apenas ler a palavra, mas praticar a palavra. Praticar o amor, praticar bondade, praticar a submissão, praticar a obediência. A prática dessa palavra, ela vai construindo fé em nós. E a comunhão com o Espírito de Deus. A comunhão com o próprio Deus. Então, à medida que eu e você, nós estamos aqui nesse ambiente, nós estamos construindo fé. Lá na sua casa, você também, pela palavra, pela prática da palavra, pela comunhão com o Espírito de Deus. E quando vêm as tempestades, o que acontece comigo e com você? Cada um de nós vai ter uma reação, dependendo da medida de fé que nós temos. Depende, tudo depende. Depende da tempestade que nos sobreveio, depende da medida da nossa fé, tudo depende. Mas uma coisa que você precisa entender é que Deus já está fazendo isso na sua vida. Deus já está construindo fé dentro de você. Mesmo você que entrou por aquelas portas hoje, e você ainda está aí ouvindo o Evangelho pela primeira vez, existe uma porção de fé, existe uma porção de credulidade, existe uma porção de crença que está dentro do seu coração, que foi o próprio Deus que colocou, que capacita você a abrir o seu coração para que o Senhor entre e construa em você o fundamento que está em Cristo Jesus. Existe uma fé que você e eu, nós estamos construindo junto com Deus, à medida que nós abrimos o nosso coração, à medida que nós lemos a palavra, à medida que nós praticamos a palavra, à medida que nós temos comunhão com o Espírito Santo. Então tanto faz numa reunião como essa, ou na nossa casa, ou numa célula, em qualquer lugar que nós estivermos conectados com o Senhor, nós estamos sendo edificados na nossa fé. E sabe que é algo que eu gosto bastante de pensar? É que é um tesouro que existe para nós. Jesus Cristo é esse tesouro. Ele é, pela sua palavra, o firme fundamento da fé. E Jesus, ele entra no nosso coração e ali fica fundamentado dentro da gente. Algo diferente nasce no nosso coração. E nós começamos a enxergar o mundo de uma outra maneira, nós começamos a ver as coisas de uma outra forma. Por quê? Porque algo que se chama Jesus, ele passa a morar dentro de nós. E sabe, irmãos, Jesus, ele é esse tesouro. O tesouro que está dentro de você, que está dentro de mim. E se você ainda não conhece Jesus, mas você quer conhecê-lo, você quer recebê-lo,
Nesta noite você tem a oportunidade de fazer isso. Nesta noite você tem a oportunidade de abrir o seu coração e falar assim: não, eu quero Jesus, eu quero andar cheio de fé, eu quero ser um homem e uma mulher que se move pela palavra da fé, pelo Evangelho. Você tem a oportunidade nesta noite de fazer isso. E eu quero ler com você o primeiro texto, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 até o 9, diz assim: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho na glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Aleluia! Qual a boa nova? A boa nova é o Evangelho. Por causa do Evangelho, a luz resplandeceu nas trevas que havia em mim e que havia em você. E dentro de nós agora passou a ter um tesouro. Nós podemos ser frágeis, podemos até mesmo ser insignificantes, como um vaso de barro. Mas aí está a glória da excelência do poder de Deus, que colocou a sua força, que colocou o seu poder dentro de vasos de barro, como eu e como você, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Aleluia! Então, quando nós estamos diante de uma tempestade, nós precisamos nos lembrar disso. Eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não consigo nada por mim mesma, mas aquele que está em mim, Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas no meu lugar. Foi Ele quem venceu a morte, é Ele quem ressuscitou, é Ele quem está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que Ele está lá intercedendo por mim e por você nesse momento. Então, quando você não pode, você tem que entender que existe um tesouro dentro de você. Você é frágil, sim. Você é pó, sim, e para o pó nós vamos voltar. Você é pequeno, sim, mas nós temos um Deus muito grande e glorioso que mora dentro de nós. E nós temos que nos lembrar destas coisas. Deus pode todas as coisas. 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 9, diz assim: então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas minhas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando nós nos lembramos disso, que somos um vaso de barro, somos frágeis, podemos quebrar, podemos arranhar, algo pode acontecer conosco, mas que existe um poder dentro de nós. Esse mesmo poder, ele vai aperfeiçoando nas nossas vidas à medida em que nós reconhecemos a nossa fraqueza.
Então, diante de uma circunstância adversa, diante de uma tempestade, diante de um problema, você precisa se lembrar que algo já foi construído dentro de você. Existe um poder de Deus dentro de você para você vencer. Existe algo que é o Espírito de Deus, que é o Espírito do próprio Deus, que está em você, que está em mim, que nos capacita a vencer. Nós somos fracos, porém o Senhor é forte em nossas vidas. Então, diante de qualquer problema que você esteja passando agora, você precisa se lembrar disso. Você precisa abrir o seu coração e falar: não, Senhor, eu posso vencer, porque o Senhor é mais forte na minha vida. Eu sou frágil, eu sou fraco, eu sou um pecador, mas com Cristo eu posso todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 22 ao versículo 25. O Senhor, Ele vai chamar você agora, para você passar para o outro lado. Vamos avançar? O Senhor quer que você avance. O Senhor quer que eu avance. O Senhor quer que essa igreja avance. Vamos avançar juntos? Nós podemos? Amém? Lucas capítulo 8, versículo 22 fala assim: aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco, em companhia dos seus discípulos, e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Olha esta cena. Jesus está ali no barco. E junto com os discípulos, Jesus fala: vamos passar para outra margem. Vamos atravessar. Vamos sair desse lugar que nós estamos. E sabe o que é interessante? Quando a gente observa aqui, que eles fizeram o quê? Partiram. Os discípulos partiram quando Jesus falou isso. Eles saíram. E o barco começou a andar. Só que no meio dessa trajetória veio uma tempestade. Veio uma tempestade. E eles ficaram desesperados. Eles ficaram enlouquecidos. Por quê? Porque eles poderiam morrer. E Jesus estava ali dormindo. Até que eles acordaram o Senhor. E Jesus simplesmente se levantou ali naquele barco e repreendeu o vento, repreendeu as ondas do mar, e tudo ficou muito calmo. E a partir desse momento, eles começaram a temer Jesus de uma outra forma. Porque eles disseram assim: quem é esse que até o vento, que até as ondas, que essas fúrias todas lhe obedecem? Percebe? Que de repente o medo deles, o temor, misturado com a admiração por Jesus, se misturou. Algo aconteceu dentro deles. Mas o que eu quero que você observe é que quem está no barco é Jesus. Quem dá a palavra é Jesus.
Se o Senhor deu um comando, se o Senhor deu uma palavra, você pode confiar que tudo vai contribuir para o cumprimento desta palavra. Até mesmo quando se levantar diante de você uma tempestade. Até mesmo quando se levantar diante de você qualquer tipo de tempestade, uma crise financeira, uma enfermidade, um problema familiar, qualquer tipo de problema. Por quê? Há uma resistência no mundo do espírito, porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que a gente avance. E para isso ele usa vento, ele usa água, ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa tudo para nos impedir de avançar. E o convite de Jesus para você e para mim nesta noite, vamos passar para o outro lado, vamos avançar. Tudo bem, você já chegou até aqui, você já veio até aqui, mas tem mais para você, tem mais para mim, tem mais para nossa casa, tem mais para esta cidade. E o Senhor está convidando você e a mim, vamos avançar. Você tem fé? Vamos avançar. Vamos para o outro lado. Agora, como eu disse no início, se tem uma coisa que você pode estar certo, é que virá resistência. As resistências virão. E sabe por que estou te falando isso? Porque assim que ela chegar na sua vida, você não será pego de surpresa. Você já sabe que vai vir. Mas isso não significa que não foi Deus quem te chamou. Isso não significa que você está abandonado dentro desse barco sozinho. Isso não significa que você não tem com quem contar. Jesus está no barco da sua vida. Jesus está na sua família. Jesus está com você. A diferença é que Jesus está conosco. Pode acontecer o que for, mas o Senhor, Ele está conosco. E eu gosto de pensar, e eu vi nos outros evangelhos, lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 23, essa mesma passagem, fala assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Quem entrou no barco? Jesus. E os discípulos fizeram o quê? Seguiram Jesus. Entende? Jesus falou, venham, e eles foram. E eles entraram ali naquele lugar. Sabe, é muito importante você saber quem você segue. É muito importante você saber em qual barco você vai entrar. Em qual barco você vai entrar? Lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35 e 36, fala assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Então, em Mateus, em Marcos, os dois outros evangelhos, eles também estão falando a respeito desta passagem. E existe aqui algo que você tem que prestar atenção. Que Jesus estava, você tem que prestar atenção, é que existiam outros barcos, mas Jesus estava em um barco. Existem tantas opções nas nossas vidas, cada um de nós pode escolher o que fazer, para onde ir, com quem seguir. Mas você precisa entender que se você escolher o barco errado,
se você escolher a pessoa errada, na hora que vier as tempestades, Ele não está com você. Você precisa entender que há muitas opções, mas qual é o barco que Jesus está? Você precisa saber aonde Jesus quer você. Que palavra o Senhor está te dizendo? Porque o Senhor também chamou e o Senhor falou, vamos para outra margem. O Senhor deu uma palavra e eles seguiram, eles foram. A Bíblia não diz que eles duvidaram ou que eles ficaram ali meio com medo. Não, a Bíblia diz assim, eles foram, eles seguiram aquela palavra. Sabe, o problema de muitos de nós é que nós escolhemos coisas erradas para nós. Nós escolhemos pessoas erradas, nós escolhemos situações erradas, nós fazemos tudo errado, e quando tudo está muito errado, a gente se lembra de Jesus. Eu quero te dizer algo, se livre de qualquer adversidade, se você estiver no lugar certo, com a pessoa certa. Essa pessoa é Jesus. Essa pessoa você pode confiar nela. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse texto é que quem deu essa palavra foi Jesus. Então segue. Ah, mas naquele outro barco ali está acontecendo isso, naquele outro está acontecendo aquilo outro, naquele outro. Tá, mas Jesus te deu uma palavra. Vai aonde Ele está te falando. Vai fazer aquilo que Ele está falando para você fazer. Ele vai estar com você. Pode se levantar o obstáculo que se levantar. E na hora que você clamar por Jesus, Ele se levanta no meio de tudo aquilo e está ali para te ajudar. Nós, irmãos, sofremos muito nas nossas vidas por decisões erradas que nós tomamos. E não tomar uma decisão também é uma decisão errada. Jesus está no barco da sua vida. Jesus está com você. Porque assim, queridos, a coisa muito triste nos dias de hoje é as pessoas serem Maria vai com as outras. Sabe? Tipo, vamos fazer isso porque está todo mundo fazendo. Né? Vamos para lá, vamos atravessar porque está todo mundo atravessando. Não. Você não vai porque está todo mundo indo. Você não vai atravessar porque está todo mundo atravessando. Você tem que fazer algo que Deus falou com você. É como as pessoas falam, né? Fulano, não, vamos fazer, está todo mundo fazendo. Mas é isso que Deus quer que você faça? Muitas vezes não é. Mas não tem nenhum mal nisso. Sim, pode até não ter nenhum mal. Mas a palavra do Senhor, o comando do Senhor não veio para essa direção para você. Então isso também é um problema. E quando vem a tempestade, quando vem a adversidade, você não tem Ele com você para resolver. Ele não está ali. Ele não está com você. Porque você foi fazer o que você queria. Então, diante das tempestades, tenham fé. Tenham fé no Senhor. Tenha fé em Jesus. Sabe, irmãos, não significa que ao ouvir a voz de Deus, você não vai passar por tribulação. Esse texto mesmo diz, os discípulos ouviram a voz de Jesus, entraram no barco que Jesus estava, e a tribulação veio. O Senhor Jesus mesmo nos disse que no mundo nós passaríamos por aflições,
mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele tinha vencido o mundo e nós podemos vencer com Ele também. Então, se levante em fé. O que Deus nesses dias quer que você avance? O que o Senhor tem falado para você na sua vida pessoal, na sua vida familiar? O que o Senhor tem falado contigo nesses dias? Para onde o Senhor está chamando você? Vá, embarque nisso com Ele, porque no final de tudo, Ele é contigo. Não tenha medo da tempestade. Sabe, tem gente que tem medo de se lançar no ministério. Tem gente que tem medo de viver pela fé. Tem gente que tem medo de tantas coisas. Não tenha esse tipo de medo. Sabe qual que é o medo que os discípulos terminaram tendo? Quem é esse que até o vento e as ondas lhe obedecem? Esse é o tipo de medo, de temor que eu tenho que carregar. Meu Deus, como o Senhor é grande. E não ouvir a sua voz, e não ir ao seu comando, isso sim é perigoso. Isso sim é perigoso. A tempestade, ela não tem problema. Você vai vencer com ela. Você vai vencê-la, desculpe. Por quê? Porque Ele é com você. Mas quando Ele não está com você, esse é o maior problema. Então você precisa entender e discernir nesse tempo. Não tenha medo da tempestade. Não tenha medo de se entregar para o Senhor. Não tenha medo de andar a segunda milha no seu casamento. Não tenha medo de perdoar 70 vezes 7. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Não tenha medo de se lançar no ministério. Não tenha medo de servir ao Senhor. Não tenha esse tipo de medo. Porque o inimigo fica enchendo sua cabeça. Ah, se eu servir a Deus, vai me acontecer isso, vai me acontecer aquilo, vai me acontecer aquilo outro, e vai papapá. O que você faz? Você paralisa. Você paralisa com medo das tempestades. E o Senhor quer que você, através da sua vida, seja mostrada a glória de Deus para o mundo. Quando você vive por fé, quando você está com Ele, essas tempestades você vai enfrentando elas e você vai as vencendo. E à medida que você vence, o Senhor é glorificado. É isso que acontece. Agora, uma outra coisa que eu quero que você reflita comigo, é que lá no versículo 26 em diante, se você ler tudinho, vai falar sobre a cura do endemoniado Gerazeno, em algumas traduções Gadareno. Por que muitas vezes se levanta uma tempestade contra você, contra a sua casa, contra a sua família, porque o inimigo sabe que do outro lado, na outra margem, Deus tem vitória. Se você ler toda essa passagem na sua casa, você vai ver que quando Jesus e os discípulos chegaram do outro lado, uma pessoa que era endemoniada, ela foi liberta, ela testemunhou para toda a cidade. A vida daquela cidade foi impactada, não só espiritualmente, mas financeiramente, de todos os aspectos políticos e econômicos, por causa do testemunho daquele homem que foi liberto dos demônios. Meu Deus! Então, por isso se levanta resistência contra você. Por isso, as resistências, elas vêm, e muitas vezes você não discerne.
Você fala: Deus me abandonou, Deus não está comigo, eu resolvi servir a Deus, olha o que está me acontecendo. Não é isso. Há uma resistência muito grande no mundo espiritual para que você não atravesse, para que você não chegue do outro lado, para que você não cumpra o seu propósito, para que você não consiga. Então ele levanta a tempestade. É problema na saúde, é problema emocional, problema no casamento, problema na família com os filhos, problema financeiro, problema no trabalho, e algo se levanta. E você fala: que eu estou fazendo de errado? Muitas vezes, querido, você não está fazendo nada de errado, mas uma tempestade no mundo espiritual, ela se levantou contra você, porque o Senhor tem bênção do outro lado para você. O Senhor tem bênção do outro lado para você. O Senhor tem bênção para a minha vida. Enquanto eu li esse texto na quarta-feira e meditava nele, eu me enchi de fé e falei: Senhor, venha o que vier, eu quero chegar do outro lado. O Senhor está comigo. Que mal me poderá fazer o homem, se o Todo-Poderoso está comigo, se o Todo-Poderoso está com você? Que mal te pode fazer o homem? Nenhum. Se ele vier por um caminho, por 7 ele fugirá. Toda arma forjada contra você não vai prosperar. Ela pode até ser forjada, ela pode se levantar, pode acontecer o que acontecer. Por isso pare, pense um pouco. Para de ficar lutando contra os seus. Você luta contra seu cônjuge, contra seu pai, contra sua mãe. Você luta ali contra as pessoas, contra o seu patrão. Você fica lutando ali, não é. É uma tempestade, é uma adversidade que se levantou. Sua luta não é contra eles. E sabe por que parecia que Jesus aqui, ele não estava ligando para o que estava acontecendo? É uma outra lição que nós podemos tirar desse texto. Jesus estava dormindo. Eu penso que Jesus dormia. Primeiro, ele dormia porque as circunstâncias não tinham o poder de afetar Jesus. Então, nós podemos dormir na tempestade, porque Jesus está conosco e ele dorme. Uma outra coisa que eu penso, porque ele ficou ali, daquela forma, sem reagir, era porque ele queria que os seus discípulos reagissem contra a tempestade. Ele queria ensinar algo também. E ele ficou ali. E o que ele falou? Vocês não têm fé? Não foi isso que ele disse? Vocês não têm fé? Ele levantou, repreendeu o vento, repreendeu as ondas do mar, tudo ficou calmo e ele falou: vocês não têm fé? Ou seja, isso que eu estou fazendo era para vocês fazerem. Vocês não têm fé? Sabe o que eu entendo com isso? Muitas coisas. Primeiro, que eu posso descansar em meio a qualquer tribulação, porque o Senhor é comigo. A segunda coisa que eu aprendo com isso é que Jesus, Ele quer que eu e você, nós nos levantemos em fé. Por isso, diante das tempestades, tenha fé. Você se levanta e você ordena a todos aqueles espíritos malignos que estão por trás daquela situação. E você diz: sai em nome de Jesus.
Quando Jesus se levantou, ele repreendeu o vento e as ondas do mar, como se fosse um espírito. Ele repreendeu. Por que isso? Porque haviam entidades demoníacas, haviam espíritos demoníacos por trás da fúria daquela natureza. E ele repreendeu e tudo ficou calmo. Às vezes você não sabe de onde vem uma briga dentro da sua casa. Às vezes você não sabe de onde vem um prejuízo. Às vezes você não sabe de onde vem alguma coisa. Repreenda em nome de Jesus. São coisas espirituais agindo contra você. Repreenda em nome de Jesus. A pergunta de Jesus para nós: vamos avançar? Quantos aqui querem avançar com o Senhor? Eu quero avançar com o Senhor. Você precisa querer avançar com o Senhor. Guarda isso no seu coração. Você tem fé. A fé que você tem está pouca. Então leia mais a palavra. Pratique mais a palavra. Tenha mais comunhão com o Espírito Santo. Você tem fé. Haja. O Senhor está falando para você: avance. Não fique parado aí onde você está. Mas tem algo para você do outro lado. Tem algo para você do outro lado. Existe uma obra de Deus para você do outro lado. Pessoas vão se converter quando você atravessar para o outro lado. As circunstâncias, elas vão mudar geograficamente porque você atravessou para o outro lado. Sabe aquela coisa que você não consegue, que você deseja tanto, você trabalha tanto para ter, para conquistar? Atravessa para o outro lado para você ver. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Mas por quê? Porque você é bom? Não, porque Ele é bom. Por quê? Porque Ele está com você. Porque Ele é no seu barco. Porque Ele é na sua vida. Porque Ele é na sua família. Porque Ele é no seu ministério. Porque Ele é nessa comunidade. Porque Ele é contigo aonde você for. Ele está com você. Se coloque de pé. Chamar o bispo Adriano. Eu quero orar com você nesse momento. Você precisa compreender. O último versículo que eu quero que projeta para mim é Tiago 4:7. Tiago 4:7. O que está escrito aí? Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É bem simples, né? Porém profundo. Portanto, sujeitem-se a Deus. A primeira coisa é você estar submisso à voz do Senhor. Jesus disse: entra no barco. Eles entraram. Jesus disse: vamos para o outro lado. Eles foram. Uma submissão à vontade do Senhor. A segunda coisa que nós temos aqui nesse versículo: mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, nós temos que estar sujeitos à vontade de Deus e estarmos resistindo ao diabo, que ele foge de nós. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Eu quero começar a orar. Abaixe sua cabeça e vamos orar. O que Deus tem falado com você nesses dias? Que passo de fé você tem que dar?
sei se você já entregou sua vida para Jesus. Se você tem Ele no barco da sua vida, uma coisa eu te digo, que se Jesus estiver com você, Ele te garante a vitória. Porque você entendeu desde o início que nós não somos nada, nós somos como vasos de barro, mas existe um poder excelente, que é o poder de Deus, que está dentro de mim, dentro de você. Esse poder, ele vai se aperfeiçoando à medida que as nossas fraquezas estão sendo ali expostas, e o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas. Jesus está no barco da sua vida? Pastora, não, Jesus não está no barco da minha vida, mas eu quero que Ele esteja. Se você é uma pessoa que hoje quer Jesus habitando em você, mas você não sabe como fazer, levante uma de suas mãos no lugar que você está. Alguém vai orar com você. Só isso. Pastor, eu ouvi essa palavra, eu não tenho ainda Jesus no barco da minha vida. As tribulações vêm, os problemas, e eu não tenho quem me ajude. Se você está cansado e sobrecarregado, o Senhor está aqui para te aliviar. O Senhor, Ele está nesse lugar e Ele te ama. Por isso Ele concede para você essa oportunidade. Onde você estiver, levante a sua mão assim e fique com ela levantada, que alguém vai orar com você. Em qualquer lugar desse prédio, levante uma de suas mãos. Se você quer receber o Senhor Jesus nesta noite, se você quer convidá-lo para estar contigo no barco da sua vida, se você está cansado, se você está sobrecarregado, Ele pode tirar de você todo esse sofrimento, toda essa dor. Ele pode agora mesmo aliviar o seu fardo. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Se você quer receber Jesus Cristo na sua vida, levante assim sua mão. Nós vamos orar por você. Existe alguém nesta noite? A outra pergunta de Jesus para nós: se você esteve afastado dos caminhos do Senhor, e nessa noite você entendeu que você precisa retornar, que você precisa estar com Ele, que Ele precisa estar com você aonde você for, eu quero que você levante também uma de suas mãos, que alguém vai orar com você. E você tem a oportunidade hoje de se reconciliar com o Senhor. Você pode até não ser dessa igreja local. Você se reconcilia com o Senhor e volta para a sua igreja. Volta lá para o seu pastor. Mas não saia daqui sem tomar essa decisão. Talvez você tenha sofrido tanto tempo, angustiado, tem passado por tantas lutas, e você pensa que você pode vencer sozinho. Mas eu quero te dizer algo: só em Jesus Cristo há salvação. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Salvos eternamente. Onde está você? Se você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração.
Levante uma de suas mãos, que alguém vai se aproximar de você e orar com você. Pastor, eu estou arrependido de ter andado longe dos caminhos do Senhor, e eu quero voltar hoje. Existe alguém? Amém. Agora eu quero orar com você que está enfrentando um problema muito grande na sua vida. Você está sofrendo. Você não sabe mais o que fazer. Enquanto o bispo canta essa canção, você vai deixar o seu lugar e você vai vir aqui na frente e nós vamos orar por você. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Não importa o que você esteja passando, você sente que algo tem se levantado contra você, vem aqui na frente. Os pastores vão estar impondo as mãos sobre você. A graça cobre os meus temores. Amarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Pedir que os pastores estejam orando, as pastoras. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho. Derrama o seu coração por onde quer que chame. na presença dele. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me aqui em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie.
Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Peça isso E com minha toda a água sua eu força. caminhe, Peça isso por com todo o onde seu quer ser. que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Sim, Deus, faça, Senhor. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Senhor Jesus, eu sou teu, Senhor, e tu és meu. Eu sou teu, Senhor, e o Senhor é meu. O Senhor é meu. Ah, Pai, o mais importante, Senhor, é fazer a tua vontade. O mais importante, Senhor, é obedecer o teu comando. O mais importante, Senhor, é saber que o Senhor está conosco. O Senhor está comigo. O mais importante, Senhor, é chegar do outro lado contigo. O mais importante, Senhor, é estar no mesmo barco junto com o Senhor. O mais importante, Senhor, é que o Senhor desce conosco do outro lado e realiza suas obras, suas maravilhas, os seus feitos em nós e através de nós. Ah, Pai, o mais importante é avançar sabendo que do outro lado o reino de Deus, ele avança quando eu avanço. Quando eu chego do outro lado, Senhor, as circunstâncias mudaram. Eu não estou mais aonde eu estava. Eu atravessei o mar, as tempestades que vieram, todas foram vencidas porque o Senhor era comigo. E quando eu chego do outro lado, ah, Deus, a vitória para mim, a vitória para minha casa, a vitória para esta igreja, a vitória para esta cidade. Pai, nós louvamos o teu nome porque o Senhor é conosco. Nós louvamos o teu nome porque um dia nós fizemos a escolha certa e nós tomamos uma decisão, Senhor. Não importa quem de outros barcos nos chamarem, nós queremos estar aonde o Senhor está. Nós também, Pai, não queremos ser guiados
por aquilo, Senhor, que os outros dizem, mas por aquilo que a Tua palavra diz. Pai, muito obrigado, Senhor, porque hoje mesmo, Senhor, toda e qualquer tempestade que se levantou contra nós, ela caiu em nome de Jesus. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Porque eu não consigo, mas o meu Deus, Ele pode todas as coisas, e Ele está em mim. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque ainda na pequenez da minha fé, eu não tenho muitas vezes a ousadia para me levantar e repreender todo o mal que se levanta. Mas, Senhor, o Senhor proporciona momentos como esse, onde, Senhor, eu posso colocar a minha vida diante de Ti, e alguém, Senhor, ser usado por Ti para me ajudar a atravessar para o outro lado. Obrigado, Senhor, por sermos igreja, por sermos do Seu corpo, por sermos Seu rebanho, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixa sozinhos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Deus, que todos nós, Deus, durante essa semana, possamos refletir que tipo de fé nós temos. Se é uma fé pequena, Pai, que cada um de nós, posicionados no Senhor e na Sua palavra, venhamos a meditar mais, conhecendo o Senhor e prosseguindo em conhecê-lo. Venhamos a praticar mais a Tua palavra. Venhamos a ter mais comunhão com Teu Espírito Santo. Senhor, eu quero declarar, Senhor, uma mudança agora de estado. Que toda opressão saia em nome de Jesus. Que todo medo saia em nome de Jesus. Que todo espírito de confusão saia em nome de Jesus. Que tudo que te amarrava e te prendia seja agora quebrado. Todas as algemas, todos os laços, todas as correntes, todos os aguilhões sejam desfeitos em nome de Jesus. Que você saia por aquelas portas sabendo que Jesus é com você. Que você saia por aquelas portas sabendo que você vai atravessar e vai chegar do outro lado. E você que estava com dúvida, entra nesse barco. Jesus está lá e avance. Para de dúvida. A dúvida não é de Deus. Você está no ambiente de fé. Você está no ambiente de Deus. A dúvida que porventura vem pairar na tua mente não vem de Deus, mas vem daquele que está criando tempestade e resistência dentro de você, para que você não vá para o outro lado. Quem te quer ver parado, quem te quer ver derrotado, quem te quer ver para baixo, é o inimigo das nossas almas. O nosso Deus não. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir bem forte, Senhor. Só um momentinho. Eu quero que você se assente por um instante. Quero chamar aqui o pastor Bruno, nós temos um tempinho.